Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, agora são 5 e pouco da manhã. Eu estou indo fazer a minha prova de direção. E por que que eu tô gravando isso? Porque bom, essa prova que eu vou fazer, ela é a minha única chance. Porque, bom, se acabar ela, eu não vou conseguir marcar outra prova. E o meu processo vence mês que vem. E mês que vem eu tô retornando pro IBEL, eu não vou estar aqui de novo. E pra fazer a transferência seria muito trabalho e não ia dar tempo. Então assim, eu tô indo sabendo que é a minha única chance. Tô indo sabendo que se eu não passar, vou ter que repetir todo o processo depois. E isso gastou dinheiro e tudo mais. Mas a ansiedade, ela é uma coisa que, sabe, é um problema, é uma ânsia, igual o nome fala, né? Por algo que ainda nem não aconteceu e as chances de acontecer são mínimas. Sabe, olha, eu pratiquei, eu dei lá o meu melhor, fiz com atenção. E em todas as práticas que eu fiz, meu instrutor falou, olha, você tá bem, você vai passar. Só que na minha cabeça, vem todas as possibilidades de eu errar, vem todas as possibilidades de eu fazer alguma coisa errada, de dar errado, de acontecer isso, se acontecer aquilo. Só que é exatamente isso que a ansiedade faz, ela cria várias possibilidades que não vão acontecer para que a gente possa ficar ansioso. E essa ansiedade, querendo ou não, essa ansiedade tira a nossa confiança da provisão de Deus. E, bom, agora, pelo que pareça, agora no dia da prova, eu tô indo tranquilo. Cara, eu pensei nisso até hoje, mas hoje, que é o dia da prova, eu tô tranquilo, eu tô em paz. Ontem a mensagem que o pastor levou foi sobre isso. E uma coisa que é muito interessante de entender é que, dando certo ou não dando certo, né? Eu passando ou não passando, a vontade de Deus foi feita. E glória a Deus se eu passar ou se eu não passar. Glória a Deus. É assim mesmo. É tentar de novo de uma outra forma, fazer o processo novamente daqui a algum tempo. Mas se eu não passar, amém. Amém. A vontade de Deus foi feita. E é isso que importa. É isso que é maravilhoso, sabe? E tô gravando isso pra caso eu passe, mostrar pra vocês que a ansiedade, elas apenas prega pés na nossa mente. E que a nossa confiança em Deus, ela sempre tem que estar aqui. Ela sempre tem que estar presente em nós. Entendendo que a vontade de Deus será feita, independentemente se foi do jeito que a gente queria ou não. Então vamos ver o resultado. Se eu reprovar, amém. Se eu passar, amém, glória a Deus. Mas queria gravar para apenas mostrar isso. Bom, agora vamos ver, né? Tchauzinho. Bom, resultado final, aprovado. E é aquilo que eu falei. Bom, eu tô gravando desse jeito porque eu estou sem tripé, mas eu vou continuar o vídeo de forma clara e rápida, justamente para falar que a ansiedade, ela coloca em nossa mente coisas que não vão acontecer, as coisas que são mínimas de acontecer. Olha, sendo bem sincero, a prova não foi difícil, o percurso era tranquilo, você só tinha que lembrar das coisas básicas. Mas eu, sabendo que era a única chance de eu fazer a prova, porque mês que vem eu tô retornando pro Instituto Bíblico, eu não teria outra oportunidade de fazer a prova, ou seja, era a minha única chance de tirar minha carteira, isso depois de gastar mais de R$ 3.000 para poder tirar ela. Então, na minha cabeça eu tava tipo, meu Deus, e se eu falhar, e se eu não passar, vai ser dinheiro jogado fora, vai ser tempo jogado fora, e aquilo outro, então na minha cabeça começou a vir várias possibilidades de coisas que poderiam acontecer, e que eu perderia o processo, e seria dinheiro gasto, seria tudo gasto. Só que aquilo, a minha mente estava criando coisas que quando eu estava treinando, quando eu estava tendo aula, não estavam acontecendo. Ah, e se o carro morrer quando eu tiver... Mas o carro não morreu enquanto eu treinava. Ah, mas e se eu esquecer disso, se eu esquecer daquilo? Mas em nenhum momento eu esqueci enquanto eu treinava. Então, a ansiedade que eu estava sentindo começou a encher a minha mente. E por mais que por fora eu estava tranquilo, eu não estava demonstrando ansiedade, por dentro eu estava aflito, por dentro eu não estava em paz. Eu estava demorando para dormir, pensando nisso. E você pode pensar, mas Pedro, é uma coisa besta. Mas para mim, que gastou mais de R$ 3.000, tempo, para mim era desastroso pensar que eu ia ter que voltar para patrocínio, voltar para o Instituto Bíblico sem a minha carteira de motorista. Então, para mim, aquilo não podia acontecer.
E é aí que a ansiedade viu a brecha pra entrar e alugar um triplex na minha cabeça. Até que, certo dia, eu fazendo meu estudo, eu me deparei com o famoso texto de Mateus 6, do 25 ao 33, que vai dizer, olha, observe as aves do céu. Elas não colhem, elas não criam celeiros para elas mesmas, mas Deus ainda sustenta. Quanto mais a vocês. E eu comecei a pensar, cara, realmente, por que eu tô tão preocupado? Por que eu tô tão ansioso? Onde está a minha confiança em Deus? E aqui eu gostaria de citar um ponto muito importante, que as pessoas... Claro, eu entendo que existe uma ansiedade que é a ansiedade patológica, que realmente é difícil de tratar, precisa de um tratamento. Só que o outro tipo de ansiedade, as pessoas também estão começando a mascarar, mas é simplesmente falta de confiança em Deus, sim. Sem ser ansiedade patológica, aquela ansiedade onde a gente fica inquieto, onde nós não conseguimos dormir, onde a gente não consegue ter paz, é falta de confiança em Deus, pura e simples. E eu não estava confiando em Deus. Por mais que na minha cabeça eu tava, não, eu tenho que confiar, na minha vida prática, eu não confiava. E não tô dizendo que é fácil confiar, não é mesmo. Se fosse fácil, eu teria confiado, e não foi. Mas o ponto é, eu tava sendo um homem de pequena fé. Eu não tava confiando em Deus. Até que, depois de ler esse texto, eu falei comigo mesmo. Pedro, acalme seu coração. Observe todas essas criaturas que Deus cuida. Quanto mais de você. Você pode estar pensando, mas Pedro, Deus não vai. Poxa, o que eu tô ansioso é uma coisa boba, é uma coisa simples. Você pode até pensar, Pedro, um processo de habilitação, você estava ansioso e tal. Uma coisa simples dessa. E tá bom, e sim, você pode estar passando por uma coisa simples, pode estar ansioso por algo simples, e pode estar pensando que Deus não vai interferir, confiar em Deus numa coisa tão simples dessa é bobagem, é besteira. Não é um problema financeiro, não é um problema familiar, é uma coisa simples. Pelo amor de Deus. Mas eu acho que é aqui realmente exercer a confiança, porque a nossa confiança em Deus não tem que estar nas coisas apenas difíceis de serem realizadas. Igual uma vida financeira que está quebrada, e outros exemplos mais difíceis onde a ansiedade bate mais forte. Mas também nas coisas simples. Ora, se as ervas do campo, que de acordo com o texto vão ser lançadas ao fogo, vão ser queimadas no outro dia, recebem a provisão de Deus, por que você, com a sua causa, não vai receber? Deus, ele não está apenas nas coisas grandes, ele também está nas coisas simples, que nos preocupa. Ele também pode atuar nas coisas mais simples. E é aqui que eu acho que entra também o exercício da fé, nas coisas simples. Entender que Deus também age nas coisas simples. Mas bom, para finalizar, eu não gostaria de deixar apenas no teórico, eu gostaria de dar algumas dicas práticas que eu, pelo menos, fiz, que me ajudou a vencer um pouco da ansiedade e que eu creio que possa te ajudar também. Como primeira dica que eu queria dar é, pense positivamente. Porque, cara, o tanto de pessoa hoje que pensa de modo tão negativo pro dia dela, e isso vai influenciar o dia dela. A pessoa já começa o dia com palavras negativas, com palavras de maldição, e eu tenho que ir pra trabalhar, pessoa irritante, isso, aquilo, fulano é isso, fulano é aquilo, tem que pegar... Calma, pensa positivamente, muda o jeito de pensar, veja as coisas pelo lado bom. A mudança já começa aí, já começa no modo como você vê as coisas. Às vezes esse processo que você tá tão preocupado não é tão difícil, então molda o jeito que você tá olhando pra ele. Mude o jeito que você olha pra esse processo que você vai ter que passar, pra esse problema que você tá enfrentando. Não que você não tenha que viver o processo de dor e tudo mais, mas pense diferente. Não comece o dia com esse baixo astral, comece o dia bem. E Filipenses 4:8 vai dizer isso, olha, tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é realmente, bom, pense nisso, pense nessas coisas boas. Ocupe com isso a vossa mente. Mas não só ocupe com pensamentos, também com práticas. Faça coisas boas. Você tá ansioso? Vai estudar, vai ver um vídeo. Melhor ainda, ocupe sua mente com coisas que vão te edificar. Leia a Bíblia. Cara, eu lembro que quando eu tava ansioso eu parei pra ler a Bíblia e comecei a ler a Bíblia e pronto, me ajudou. Foi uma leitura que eu fui lendo, acompanhando uma narrativa, ou seja, pode ser um evangelho, pode ser uma história do Antigo Testamento, a história de Davi, a história de Samuel. Vai ler a Bíblia, vai ler algo que te edifica, mas não só ler a Bíblia, ora, conversa com Deus, a oração é uma conversa, desabafa, conversa, fala com Deus, conversa com o orientador, com o seu pastor, com seus pais, vai conversar com alguém que pode também te acalmar, mas principalmente, converse com Deus. Vá para a Bíblia ver o que Deus tem a falar ao seu coração. Filipenses 4:6 vai dizer, olha,
Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, se apresentem a Deus com orações, com súplicas, com ações de graças. E a paz que excede todo entendimento vai habitar em vocês. Terceiro, faça a sua parte e deixe Deus agir. É uma prova, é um processo. Estude, faça a sua parte. E o resto é com Deus. Compreenda isso, o resto é Ele que vai fazer. Mas você precisa fazer a sua parte. Quarto, compreenda que as possibilidades de falhas são reais. São reais. Mas não são nas proporções que a ansiedade traz para o seu coração. Igual eu falei, a ansiedade deturpa a realidade. Ela vai colocar na sua cabeça possibilidades que às vezes são mínimas de acontecer, mas que na sua cabeça vão acontecer. Então, entenda, pode acontecer? Pode, mas são mínimas, são pequenas. Se você estudar, se você se capacitar, se você treinar, você vai passar. Fica tranquilo. Se você se dedicar, se você der o seu melhor, você vai concluir, você vai conseguir. Compreenda que a falha não é o fim. E que independente se foi do jeito que você queria ou não, tá tudo certo. Tem como resolver, tem como você repetir. Você é novo. E mesmo se você já for uma pessoa de idade avançada, você pode tentar novamente. Confie em Deus, vai com calma, não precisa entrar em desespero. Tente novamente, vai com tranquilidade. Não é o fim. E independentemente se der errado ou se der certo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que é o que diz Romanos 8:28. E todas essas coisas cooperam não significa que tudo vai dar certo, significa que sendo bom ou sendo ruim é o melhor para os filhos de Deus. Deus sempre vai nos dar o melhor, sendo bom para a gente ou ruim no nosso ponto de vista. E o último, glorifique a Deus. Independente do resultado, glorifique a Deus, honre a Deus, diga amém, diga glória a Deus, diga foi feita a vontade de Deus, mesmo se foi do seu jeito ou não. Glorificar a Deus é a nossa obrigação, glorificar a Deus é o que nós precisamos fazer. Glorifique a Deus, acalme o seu coração, fique tranquilo, vai dar certo, não se preocupa e lembre-se, a ansiedade deturpa a realidade. Descanse no colo de Cristo. Lembre-se que a maior provisão já foi feita por Jesus. A provisão, Ele proveu a nossa salvação. Nós estávamos perdidos, mortos, mas Ele veio e nos salvou. E lembre-se que mesmo aqui nessa terra tudo dando errado, por causa da provisão de Cristo, por causa da morte de Cristo na cruz do Calvário, nós temos a vida eterna. Ou seja, mesmo se aqui na terra tudo acabasse e der tudo errado, nós temos uma moradia na eternidade conquistada por Cristo. Ou seja, Ele conquistou. Ele sempre conquista. Então, não fique ansioso. Descanse em Cristo. Mantenha Cristo como sendo foco, como pensamento principal. Busque o reino de Deus. E as outras coisas serão acrescentadas. Amém? Valeu, fica com Deus. Tchauzinho, galera.